Agora, o Maranhão se conecta com o Brasil e o mundo por meio de uma única frequência. 88.3. As principais notícias entram em destaque aqui e você fica bem informado sobre política, justiça, cultura, humor, esporte, música, entretenimento, polêmica e muito mais. O seu início de noite ganha uma nova fórmula de conteúdos. Virou notícia. Tá na ordem do dia. Somos um time de comunicadores que entende do assunto, com correspondentes em Brasília e nos 4 cantos do estado. No ar, Ordem do Dia. Apresentação: Isaías Rocha, Antônio Martins e Thales Castro. Saudações a você que nos acompanha, está sempre conectado conosco através do rádio, smartphone ou tablet. Começa agora o programa Ordem do Dia. Uma resenha que vai lhe deixar sempre bem atualizado, de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 18 horas, aqui nas ondas da 88.3 FM. A primeira na faixa, claro, e no seu coração, no coração do ouvinte. Você pode participar, claro, e pode ser o quarto integrante desta bancada através do nosso WhatsApp 998, né? Você vai botar lá o DDD 98, se você não estiver aqui no Maranhão e quer participar. Então coloque o 987572140. Você também pode participar através das nossas redes sociais. No Instagram, você coloca o @radioeducadora.ma. E você também pode, claro, participar através do programa, do perfil do programa no Insta. Basta colocar o @programa Ordem do Dia. Informação, opinião e sua participação é aqui. Por quê? Porque virou notícia, claro, tá na pauta da Ordem do Dia. Eu sou Isaías Rocha, fico com você até às 19 horas, não estou só. Ao meu lado, conto com a participação dos comunicadores Antônio Martins e Thales Castro. Boa noite, Antônio. Boa noite, Isaías. Boa noite, ouvinte. Queria fazer uma saudação especial a todos vocês, ao Thales, ao Isaías, aos nossos queridos ouvintes, que estamos vindo para dar informação de verdade, com toda essa dinâmica, né? Trazendo também, Antônio, nós temos da vivência da política, e que estaremos aqui todas as noites de segunda a sexta. Estamos preparados. Thales Castro. Isaías Rocha, boa noite Antônio Martins, boa noite Maranhão, que nos acompanha nesse momento através das ondas da Rádio Educadora FM, a Rádio Católica Educadora. Quem não conhece a Educadora? A primeira na faixa e no coração do ouvinte, Matheus Brasil. Então, a satisfação hoje, o Ordem do Dia, começar essa resenha política, como você bem falou, que vai trazer tudo da política, tudo das notícias do judiciário, do legislativo maranhense, do Brasil. E estar na Educadora para nós é uma satisfação enorme, porque é uma emissora de grande credibilidade nesse estado, de grande história. E aqui eu quero fazer uma saudação especial ao Santuário de São José de Ribamar, que nos acompanha na cidade balneária. Um forte abraço a todos os ribamarenses, a todos os ludovicenses que nos acompanham através das ondas da Educadora, através das redes sociais, através do Rádiosnet, através também do site da Rádio Educadora. Um forte abraço ao Padre Cláudio, ao Padre Guto, que também são os grandes gestores, os grandes administradores desta rádio de grande credibilidade no estado do Maranhão, Isaías. E aqui eu quero também deixar minha saudação à região da BR-316, que nos acompanha nesse momento através da rádio Difusor FM de Zedoca. Um forte abraço ao meu amigo Cícero Júlio, a nossa prefeita lá de Zedoca também, Flavinha Cunha, lá em Governador Nunes Freire, através das ondas da RFFM de Nunes Freire. Um forte abraço a todos que nos acompanham lá na região do Baixo Parnaíba. Não poderia deixar de dar um abraço a todos que nos acompanham também nesse momento, Isaías, através das ondas da Nova FM News lá em Vargem Grande. A Nova FM News está nesse momento também retransmitindo a Ordem do Dia, que hoje vai trazer aí grandes informações. Hoje é um dia de apresentação, um dia de alegria para este trio que está aqui para fazer comunicação com responsabilidade, com coerência e, acima de tudo, com credibilidade, Isaías. Um forte abraço a todos que nos acompanham, e hoje nós iniciamos essa trajetória nossa, nova trajetória aqui nas ondas da Educadora FM de São Luís. Você falava em trajetória, praticamente o terceiro projeto de conteúdo que a gente
participa, né? Comecei em 2017, né? Através de um projeto chamado Na Hora, com Flávio Chocolate, lá na Rádio 92, passamos 5 anos. E em seguida iniciamos um outro projeto também do Tá na Pauta, dessa vez com o Flávio, o Thales Castro, na Nova. E hoje nós estreamos aqui nessa grande emissora que é a Rádio Educadora que já revelou grandes profissionais. O colega Adilson, que emprestou, digamos assim, a sua voz aqui para a plástica do programa, passou por esses microfones. O Álvaro Luiz, repórter feliz, 18 anos de casa. Grande Helena Leite. Saudosa Helena Leite, saudoso Djalma Rodrigues. Nosso queridíssimo Djalma Rodrigues, que marcou história aqui nas ondas da Educadora. Djalma Rodrigues é uma grande referência e um companheiro nosso de muitas lutas e muitas batalhas na comunicação maranhense, nas articulações políticas, né, Isaías? E muito igual a ele, muitos outros colegas. Aproveitar, né? Isaías, aqui para mandar um forte abraço à nossa amiga Elineuza, viúva do nosso queridíssimo Djalma Rodrigues, que marcou história no rádio maranhense e no jornalismo maranhense. Certamente deixou um legado não apenas na comunicação radiofônica, mas também no jornalismo impresso. O Djalma, que inclusive, Antônio, deixou um grande legado, que foi um livro, né, contando um pouco da sua história, da sua experiência na comunicação. Certamente aquele aluno, aquele estudante que está saindo da faculdade, está se formando, precisa conhecer um pouco dessa história, até para servir de aprendizado. Sim? Isaías, Thales, se tem uma frase muito importante, que sempre dizem que os bons morrem cedo. E o Djalma, ele é um exemplo disso, que foi um grande amigo que nos deixou, né, de uma forma precoce, e que até hoje sofremos com a falta dele. Com certeza. Você falava, Thales, de uma cadeia de rádio que está nesse exato momento retransmitindo aqui o programa Ordem do Dia, da Baixada, do Baixo Parnaíba até ali a região da BR. É uma satisfação enorme contar com essa grande audiência. E a você que também nos acompanha aqui pelas plataformas digitais, aplicativos Radionet, né? Hoje a fórmula de ouvir rádio mudou. A rádio também hoje é TV. E se você quiser nos acompanhar com imagens ao vivo, você pode, por exemplo, buscar o nosso canal, o canal da Rádio Educadora, no YouTube. Rádio Educadora Maranhão, você vai lá, praticamente vai aparecer o linkzinho ao vivo, você pode clicar, assistir pelo seu celular, pelo seu computador, pelo seu tablet, ou também pela sua TV. As TVs hoje, né, modernas, conectadas ao Wi-Fi, podem muito bem assistir a programação propriamente dita da TV, mas também dos rádios, sim. Inclusive, eu quero mandar um forte abraço aqui para o Pedro Leonardo. O Pedro Leonardo, que é um grande dentista de referência aqui em São Luís, que é de Vargem Grande, que está me mandando, que está acompanhando pelo site da Nova FM de Vargem Grande nesse momento. Forte abraço aí, Pedro Leonardo. Aproveitar também para mandar um forte abraço ao Dr. Miguel, a Irandir Fernandes, ao Matias Barros, que está fazendo essa parceria conosco lá em Vargem Grande, na região do Baixo Parnaíba, a Nova FM, que pega de Entroncamento até Chapadinha. Muito bem, e falando em Vargem Grande, a gente vai ter essa semana muita informação de Vargem Grande. Nós tomamos conhecimento de um fato. Hoje é um programa de estreia, mas certamente nos próximos dias vamos trazer aqui algumas informações, não só de Vargem Grande, como também de de Chapadinha, de Barreirinha, dessa região aí que compreende o Baixo Parnaíba, Muni, Lençóis Maranhenses. Olha aí, ó, na escuta, meus amigos, Antônio, Thales e Isaías, Deus abençoe. Os melhores da ilha, a política de verdade. Ivanzinho, um forte abraço aí pro Ivanzinho que nos acompanha neste momento. Ivanzinho, que foi cria, né, do Norato Fernandes, depois teve uma experiência lá com o vereador Beto Castro. Falando em Câmara, Thales, daqui a pouco, Antônio, eu queria que você trouxesse os bastidores, né, dessa eleição, né, que já movimenta praticamente os bastidores do Palácio Pedro Neiva de Santana. E tem muita gente já fazendo comentário, talvez por não conhecer a história, né, da casa. E aí eu te pergunto, tu quer a verdade ou a mentira? Eu queria ouvir a sua análise sobre essa... Vamos botar então a vinhetinha aí de política para a gente já iniciar aqui essa... Depois a gente coloca a sua participação aqui pelo nosso WhatsApp. Notícias da Câmara Municipal? Notícias da Câmara. Na Câmara de São Luís? Exatamente, para a gente já entrar nessa seara aqui que o... Câmara Municipal. Bom, Thales e Antônio, praticamente há um ano das eleições, a eleição regimentalmente da Câmara acontece apenas em abril.
mas parece que já há uma movimentação de bastidores. Eu queria, Antônio, que você trouxesse seu ponto de vista sobre a sua visão em relação à Câmara Municipal. Essa antecipação, como é que ela foi? Não existe antecipação. Antecipação é que a maioria da imprensa que torce contra a atual gestão tenta antecipar e tenta passar uma informação equivocada para a cidade, para o povo de São Luís. Lá está tudo pacificado. O presidente, em momento algum, o presidente Paulo Vitor, não quer antecipar a eleição vai correr no tempo certo, com as normas certas, e aí é muita especulação, é muito candidato, dizendo que é candidato e na hora não vai ser. Do jeito que a gente já conhece, do jeito que a gente já está lá cobrindo a Câmara tem 12 anos, a gente sabe como é que funciona a Câmara de São Luís. Mas é muita gente torcendo contra. Está tudo tranquilo, o vereador Beto Castro tem se movimentado, tem feito um esforço, é legítimo, tem 4 mandatos, é um vereador atuante, é um vereador da base e tem relação com os colegas vereadores. E em relação à preferência, ele construiu a eleição do atual presidente. Ele tem toda a legitimidade para falar pelo grupo que ele elegeu. E eu não vejo nenhuma dificuldade na eleição do Beto. Beto Castro vem construindo esse favoritismo, é um processo natural, concordo com o Antônio, porque você observa que inclusive já abriu mão em outras ocasiões de disputar, declarando apoio, coordenando e indo para frente na campanha, inclusive defendendo o nome do Paulo Vitor, sempre foi um dos primeiros nomes que defendeu a bandeira de Paulo Vitor na casa. Essa movimentação interessante que não é nada inédito. Acontecer, a eleição só é no ano que vem, ou abril ou depois do processo eleitoral de 2026. Não é nada de inédito essa movimentação antecipada com esse tanto de tempo na Câmara de São Luís. A eleição do Paulo Vitor não foi diferente. O Osmar Filho também se movimentou, abriu mão lá quando o Astro disputou, fez aquela composição, depois chegou a vez dele, e sempre as discussões foram muito antecipadas na Câmara de São Luís. E o curioso, Antônio, também, que algumas pessoas conversando nos corredores da Câmara acreditam que ao final, apesar desse acirramento neste momento, mas ao final acontecerá o que vem acontecendo ao longo dos anos nas disputas daquela casa, de uma candidatura de consenso. Na pré-disputa vem toda essa movimentação, uma intensidade, às vezes um acirramento até forte, mas depois converge para que se tenha uma candidatura consensual aí por todo mundo. Há quem diga que pode acontecer novamente, mas também hoje nos bastidores lá do Palácio Pedro Neiva de Santana, já há quem diga também que possa ocorrer uma disputa. E acirrada, e o Beto, quando você conversa com ele, o que se observa dele é o otimismo do movimento, porque conhece muito a casa, é muito habilidoso e tem sobre os seus ombros assim, uma característica de quem cumpre. E quem está na política que tem essa característica de cumpridor é muito importante quando vai se disputar, principalmente uma disputa interna numa casa legislativa. Você tem aí alguns virtuais nomes, né, que já começam a colocar seu nome à disposição, diferente de uma eleição, Thales, propriamente dito, uma eleição geral, uma eleição municipal, em que nós somos os eleitores do processo. Nessa disputa interna da Câmara, os eleitores são os próprios vereadores, né? Diferente de outras casas legislativas, eu nunca vi, né, para ser bem sincero, nas últimas 3 décadas, eu vi poucas vezes ter uma disputa acirrada em torno da eleição da mesa diretora. Por que eu falei sobre essa questão de antecipação? Porque ontem, Thales e Antônio, durante uma provocação, porque parece que 2 vereadores declararam apoio ao Beto Castro, que se somou ao apoio do Marlon, né? Marlon, Daniel e Marcos Castro. Ontem houve uma manifestação por parte do que é outro decano, por parte do Marquinhos, quando a questão da chamada antecipação. E o Paulo Vitor, ele fez um comentário, Matheus, inclusive, já até encaminhei aí para... O Paulo Vitor, ele fez um comentário em que ele disse o seguinte, que a casa, na próxima disputa interna, deve seguir teses
de entendimento do próprio Supremo Tribunal Federal, que vem decidindo não só em relação à Assembleia Legislativa do Maranhão, mas em várias casas legislativas no país, sobre essa questão da antecipação. Ele disse isso aqui durante o comentário. E esse recado que o Paulo deu caiu um banho de água fria, né? Na oposição. Os ouvintes já estão mandando mensagem aqui todo o tempo para que a tua voz está um pouco baixa, para que tu fale um pouco mais alto e mais próximo do microfone. Foi um banho de água fria, né? Na oposição da casa, quando ele falou desses quesitos. E pode botar no ar aí a fala do presidente. Vamos ver o que disse Paulo Vitor. Até para esclarecer, sobretudo, que eu acredito que isso seja um entendimento de uma Corte Suprema, do STF. Talvez tenhamos, inclusive, mais de um ano de acordo com o entendimento jurídico e entendimento de Vossas Excelências. Que, caso ocorra o entendimento pela maioria para que se altere a data da eleição, este tema será pautado por esta mesa. Absolutamente. Confirmo isso publicamente para Vossa Excelência, independente de qualquer momento político. Então, o que a mesa diretora fará, ela pode ter certeza absoluta, será de acordo com o procedimento jurídico e com o entendimento funcional aqui dos vereadores. Tá vendo? Isso é uma demonstração e um banho de água fria na metade da Câmara, né? Quando ele faz esse apontamento, ele praticamente resolve. Ali tu não pode impedir nenhum dos vereadores, cada um é dono do seu mandato, de subir na tribuna e dizer que vai apoiar em A, B, C ou D. O processo que está em discussão não é a declaração ou não de um ou outro voto, porque os vereadores são livres para se manifestar, né? O curioso, Isaías e Antônio Martins, sobre essa disputa já da Câmara de São Luís, sobre essa movimentação sobre a eleição da mesa diretora, que sempre tem criação de narrativas. Na política, o que mais existe é a criação de narrativas. E em meio a essa, falando especificamente sobre esta situação da Câmara de São Luís, o que se observa é que tem se criado narrativas de o governo do Estado, os governantes não são favoráveis à candidatura de Beto, é favorável a alguém. E aí esquecem que a Câmara tem um comando do Paulo Vitor, que é o líder hoje naquela Câmara, é o presidente, vai concluir o seu biênio aí, ainda como presidente, tem ainda mais um ano e 7 meses como biênio, vai conduzir todo esse processo para o segundo biênio da casa. E aí eu pergunto, se existisse mesmo essa narrativa, como é que seria? Porque eu acho que não existe, porque ali, fulano preferência do governo Brandão, dos brandonistas do governo. Ciclano não é preferência. O Paulo é um aliado maior naquela casa do governo Brandão. Do Brandão, Paulo foi coordenador de campanha de Brandão, Paulo foi um baluarte aqui dentro de São Luís e continua sendo aliado, foi secretário de Brandão. E aí, a criação da narrativa, como ela não prospera, como ela não tem sentido a história. Vai que o Brandão compra alguém que não é alguém que está nesse projeto do grupo de Paulo Vitor, nesta disputa da Câmara. O Brandão ia arriscar apostar em um grupo e perder o outro? Ou o Brandão, com o seu grupo político, vai trabalhar a unificação de todos os seus aliados na casa? O mais lógico é isso, é trabalhar a unificação do seu grupo dentro daquela casa. E diga-se de passagem que Paulo Vitor foi o coordenador geral da campanha do Brandão, que percorreu o Maranhão, os 4 cantos desse estado, fez campanha, foi secretário de Brandão e é hoje a referência do Brandão na Câmara. No entanto, que foi candidato único na sua reeleição, parece medir com 2 votos, né? O vereador da Mirante lá, foi o Douglas, e a Flávia. Flávia Bertier se absteve, né? E o Entendeu? Douglas também, né? E diga de passagem, Paulo ainda vota em Orleans para deputado federal. Isso é que dizem por aí. Vamos girar com a notícia. Bom, é o seguinte, Thales, tem uma decisão judicial que pode impactar outras situações que podem acontecer no Maranhão. Criança autista ganha direito de benefício
assistencial. Vamos conferir a reportagem. A Justiça Federal atendeu a um pedido da Defensoria Pública da União a anular sentença que negou benefício de prestação continuada a uma criança de 5 anos de idade com transtorno do espectro autista. A Defensoria levou o caso à Justiça, pois as barreiras cotidianas impostas à criança, aliados à condição financeira da família, justificavam a concessão do benefício. A decisão judicial foi baseada exclusivamente em uma perícia médica judicial, o que contraria a jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização. Ao ser ignorada a perícia social, a primeira instância do Juizado Especial Federal não avaliou os impactos da deficiência no caso concreto, na vida e desenvolvimento da criança. No recurso, a relatoria concordou com os argumentos da DPU, determinando que o processo retorne à vara de origem para a realização da perícia social. Da Defensoria Pública da União, Diego Câmara. Bom, uma decisão importante aí que pode impactar outras decisões. Juíza de Zedoca acaba de tomar uma decisão importante. Vamos de Breaking News. Breaking News, ordem do dia. Bom, já que nós estamos aí na editoria de Justiça, Thales e Antônio, a juíza Leonilde Delfina Barros, da 2ª Vara da Comarca de Zedoca, você lembra que ela tomou uma decisão ano passado, né, de um processo envolvendo o deputado Emetério. E aí não tomou algumas decisões, o Ministério Público provocou, demorou aí desde setembro dessa decisão, e hoje ela, né, então aplicou o que o Ministério Público estava solicitando. Eu não sei se ainda cabe recurso, porque é uma decisão de base, uma decisão, né, já praticamente de execução. Mas dizem no direito, né? Direito ele é muito completo, né? Já dizia o professor Samuel Melo, disse que a ciência jurídica é a ciência mais completa. Você discute direito antes da vida e pós-vida. Por isso a ciência jurídica é a ciência mais completa. E dentro dessa ciência, dessa área importante, nós temos vários recursos que cabe aí a quem está litigando. E ele vem se mantendo durante bastante tempo, né? Já se diga de passagem, já se passou 2 anos do mandato, né? Tá entrando no terceiro ano e ele capengando aí nessas decisões. É isso. Vamos girar então na Assembleia Legislativa para trazer essas informações interessantes também de bastidores do Palácio Manuel Beckmann. Assembleia Legislativa. Thales e Antônio, o que vocês trazem de bastidores do Palácio Manuel Beckmann? Como é que ficou ainda aquela decisão, Thales? Nós estamos aí praticamente caminhando há 2 anos e a Assembleia não consegue finalizar o processo, já é o segundo processo de escolha de vagas para conselheiro, porque ainda não houve uma decisão de fato por parte do STF. Qual é o teu ponto de vista, Thales? Isaías, é algo que vem prejudicando muito o Estado do Maranhão, né? O Tribunal de Contas, que é um órgão que trata sobre contas dos gestores públicos do nosso Estado. Fiscaliza e trata desta problemática tão importante e hoje desfalcado. Aí hoje tem 2 cadeiras vacantes, né? O colegiado, e ainda essa pendenga não se resolve, e também sabe que tem a questão política sobre isso. Tem a questão política entre os brandonistas, entre os dinistas, tem a questão do Flávio, que está sentado em cima, o ministro Flávio Dino do Supremo está sentado em cima do processo, algo que muitos dizem que ele poderia se considerar impedido de estar julgando, mas no caso ele não se considerou ainda impedido e nem vai se considerar. Há também, para a seara política, quem diga que já houve algumas tratativas de acordo, Antônio. Há quem diga que os brandonistas, os governistas já tentaram negociar, inclusive oferecendo uma vaga para os dinistas, e a outra vaga ficaria para ele indicar o dele, que é o dele que tem sofrido muito. Coitado, esse cara tem que fazer, eu acredito que esse cara tem que fazer um tratamento, que ele já deve ter sofrido muito psicologicamente por tudo que ele já passou, Isaías. Passivo, inclusive, de receber uma indenização por todo o constrangimento que esse homem já passou. O professor Flávio, que, diga-se de passagem, tem um currículo belíssimo, é um cara atuante, um grande operador do direito. Não é uma pessoa qualquer, apesar de dar ligação com a família Brandão, mas é um cara que tem um currículo invejável na área do direito. Falando em Flávio, ele, inclusive, Antônio e Thales, ele tem
conseguido, né, conquistado algumas decisões. Às vezes o Tribunal de Justiça do Maranhão toma uma determinada decisão, um julgamento, às vezes mantém uma decisão de base. E ele, que é procurador de carreira do município de Paços do Lumiar, é uma dos constituintes que representa o município em ações no STF, tem mudado. Ou seja, perde aqui, ganha lá. E uma dessas vitórias, o tribunal analisou, mandou o Tribunal de Justiça do Maranhão, o STF, mandou o tribunal reanalisar uma decisão que impactava diretamente o município de Paços do Lumiar. E o procurador que assinou a peça, né, colocando o seu ponto de vista sobre a questão do litígio, foi exatamente o Flávio. E ele conseguiu, né? A gente espera que possa ter um desdobramento também em relação a... O Flávio Costa que está nessa luta aí, lutando para ver se consegue emplacar essa indicação dele para o TCE. E por falar em TCE, ainda tem a questão que vai abrir a próxima vaga, né? Então já tem mais uma vaga em vista. É o Jorge Pavão? Parece que é Jorge Pavão, né? O próximo... Estão dizendo antecipação. Antecipação, né? Também, igual fez o conselheiro Álvaro César, ele antecipou, né? Ele tirou toda essa polêmica. Eu tive com o conselheiro na semana retrasada e perguntei para ele, ele disse que não tinha convite. Não, né? Procede a história? Ele riu, né? Ele riu, mas a gente sabe como é que funciona, né? Sim. Flávio Costa já vem sofrido desde o Tribunal de Justiça, né? Uhum. Quando foi impedido de concorrer por falta, que eles dizem, de não advogar, né? Mas é um cara que tem toda uma experiência, toda uma bagagem, mas eu acredito que no final dará tudo certo para ele. Okay. Por falar de Assembleia Legislativa, Isaías, o que dá reverbera nos corredores, hoje foi uma movimentação muito tímida, né, na Assembleia Legislativa. Hoje é terça-feira, os trabalhos estão retornando esta semana. Segunda-feira, diga-se passagem, informar aqui para o nosso ouvinte, atualizando, que antigamente tinha sessão na Assembleia Legislativa todas as segundas-feiras na parte da tarde. Começava às 16 horas e às vezes até às 19, às 20 horas. Que era para dar o espaço para o parlamentar que às vezes estava no final de semana fazendo seu trabalho na base, viajando, chegar a tempo de participar. Com a pandemia, encerrou-se essa sessão da segunda-feira e os trabalhos legislativos na Assembleia Legislativa de plenária começou a funcionar a partir das terça-feira. E tem terça, quarta e quinta. Hoje funcionou de forma tímida, a sessão terminou rápida, mas ainda o que reverbera lá nos corredores é essa questão também ainda da disputa interna lá da presidente Iracema com o ex-presidente Otelino. Iracema tem se fortalecido muito depois daquele voto hoje, inclusive conversando nos corredores da Assembleia Legislativa com alguns deputados. Até quem, Antônio, acreditava que poderia ter uma decisão favorável ao Otelino, que esbravejava muito que venceria essa disputa lá no Supremo contra a presidente Iracema, já não acredita mais depois do voto, daquele voto dúbio, aquele voto que repercutiu muito, Isaías. A nível nacional, inclusive, você foi um dos blogueiros que primeiro pautou o voto do Alexandre de Moraes, que deixou muita dúvida, entendeu? E os aliados hoje do Otelino já não acreditam, nem os aliados próximos, mas nessa movimentação de que eles pregavam que poderiam reverter essa decisão lá no Supremo contra a presidente Iracema, e a presidente Iracema vai continuando aí, administrando muito bem a Assembleia Legislativa, com a base muito fortalecida. O Brandão também vem fortalecendo cada vez mais a sua base ali na Assembleia Legislativa, e foram contornando as crises que tiveram lá atrás, que culminou com essa eleição que deu esse empate, 2 empates de 21-21, que ficou marcado aí na história do Maranhão. Então a Iracema vem se sobressaindo, nos corredores da casa lá os deputados têm falado muito bem dela, e hoje, inclusive, eu vi de um aliado do Otelino que já não acreditava mais que pudesse acontecer isso. Já a gente coloca a participação do ouvinte, só para encerrar essa questão do voto cheio de ambiguidades do Alexandre, eu fui o primeiro a apontar que se ele não retirasse o voto, não mudasse o voto, ele estaria, na verdade, concordando com a decisão da ministra Carmen Lúcia, que é relatora do processo. Quando ele pede para anular o processo e voltar ao anterior, é claro que vai prevalecer o voto exatamente pelo critério de idade. Porque o que o Solidariedade contesta, Thales? Houve uma alteração de fato, mas apenas de posição, de artigo, não de critério.
Quando a peça, né, acusatória ou a petição do Solidariedade do Partido vai ao STF e pede para modificar, passa uma falsa ideia ao relator ou aos ministros de que houve um equívoco ou uma alteração no processo. Não houve alteração no processo. O critério é o mesmo há 33 anos, porém, o que houve foi apenas uma alteração de artigos. O critério de idade foi para o artigo Y, e outro foi para o artigo X, mas não houve nenhuma modificação. Tanto que o ministro Dias Toffoli, que pediu visto, já devolveu o processo, e o presidente do Supremo, o Barroso, ministro Barroso, Luiz Barroso, já inclusive marcou o julgamento, né, a partir do dia 18, ou seja, a partir deste mês, de 18 deste mês, o STF retoma esse julgamento dessa situação envolvendo esse critério de desempate, que tem causado uma polêmica na Assembleia, no critério de escolha, né, em caso de empate. Vamos de participação do ouvinte, Matheus. Tem muita gente aqui participando. Vamos destacar aqui algumas dessas participações. Mandar um abraço aqui pro nosso amigo Paulo Caruá, repórter, né? O pessoal chamava antigamente de retratista. Paulo Caruá é um grande profissional, um profissional que, né, de mão cheia, é aquele repórter que coloca sentimento na sua imagem, né? Mandar um abraço também ao nosso amigo Cristovan, conhecido também como Cristovinho, né? Lá daqui da região do centro, né? Grande líder, né? Comunitário aqui da região. Boa noite, meu irmão, parabéns pelo programa, você cada dia mais afinado com a política. Um abraço a Antônio, ao Thales, a mensagem aqui do nosso amigo Cristovan. Obrigado, Cristovan. Tem muita gente participando, vamos colocar quem está aí mandando mensagem pra gente, muito vamos colocar os chegando, primeiros. muita mensagem de áudio chegando. Alô, você, boa noite. A sua participação direta com a gente, aqui você tem voz e vez. Alô. Fala aí. Você pode participar conosco aqui, mandando sua mensagem para o nosso WhatsApp, né? Você é o quarto integrante dessa bancada, 98987572140. Vamos ver quem está mandando aqui as primeiras mensagens para os apresentadores aqui do programa Ordem do Dia. Olá, maranhenses e ribamarenses. Queremos hoje parabenizar um programa que vem ao ar na Rádio Educadora com 3 competentes profissionais, Isaías, Thales e Antônio. Um programa Ordem do Dia, um programa que eu tenho certeza que vai abalar nossa capital e também a nossa cidade de São José Ribamar e todas essas cidades circunvizinhas. Queremos que todos assistam e verifiquem o que é fazer um programa imparcial. Obrigado aí ao nosso prefeito da cidade balneária, doutor Juninho, prefeito reeleito, grande líder político da cidade balneária. Um forte abraço à cidade de Ribamar, que está ligada aí no Ordem do Dia. Um grande abraço ao meu amigo em particular, grande Thales, também o grande Isaías e Antônio Martins. Esse trio com certeza vai dar muito o que falar na Rádio Educadora, e eu vim aqui deixar a minha palavra de apoio, de consideração, e também como ouvinte que vou acompanhar as informações, porque com certeza a movimentação dos temas vão ampliar aqui no estado do Maranhão. Um grande abraço, valeu e sucesso para todos vocês nessa grande emissora que é a Grande Educadora. Valeu! Falou, sucesso, né? Cara competentíssimo, que é o nosso amigo Álvaro Luiz, repórter feliz. Que é prata aqui da Rádio Educadora, já teve um grande 18 anos de história aqui. Olá pessoal, deputado Iglesias aqui passando para convidar todos vocês a assistirem o programa Ordem do Dia, com Thales, Isaías e Antônio Martins, um programa que vai falar muito sobre política por pessoas altamente gabaritadas a fazer análise do cenário. Então fica o convite e eu também vou estar ouvindo, hein? Até lá! Deputado Iglesias, né?
Deputado Iglesio, ele gosta de, às vezes, enfrentar aqui a gente. Ele gosta de debater. Inclusive, hoje, quando eu conversei com ele na Assembleia Legislativa, ele falou: rapaz, eu e o Isaías, nós já discutimos muito, já tivemos muitos embates, mas eu tenho uma admiração por ele, porque eu sei que ele é um homem de bom caráter. Ele falou isso. Eu gosto de debater, às vezes a gente foge um pouco da linha, mas o debate é muito salutar, é dentro do debate do campo das ideias. É nisso que consiste a democracia, né, Isaías? Já imaginou se não tivesse esses princípios que são base lá da democracia, você está discordando, você não é obrigado um dos princípios principais da democracia é respeitar o pensamento contrário. Sim. Então é importante essas discussões, esses debates. E ele tem levado muito debate, né, para frente na Assembleia. É um cara que está sempre ali aguerrido. Sempre é levadíssimo o debate do Iglesias. O Iglesias é um grande intelectual da política, um grande parlamentar. É um colecionador de concursos, né? Não é à toa que ele acho que está na terceira formação. É um médico que, de fato, nem todo mundo... É médico e advogado. É médico e advogado. Às vezes o cara chama doutor, não. É um cara... O doutor é né, por via de regra, você faz aquele curso acadêmico de coisa. Mas ele é doutorado. Ele é doutor. Ele é, inclusive, doutor, de fato. Não é por ser médico ou por ser advogado. Temos mais participação de ouvinte. Boas-vindas ao programa Ordem do Dia, do meu amigo Thales e aos outros companheiros. Falar aqui sobre política, muito importante, e a turma que está sempre aqui atenta. Vamos acompanhar. Deputado Fernando Braide, né? Braide, irmão do prefeito da capital, deputado também aí que tem. Aí é o equilíbrio, né, da Assembleia Legislativa, um governista e um oposicionista, e os dois ligados aí no Ordem do Dia. A demonstração de que o Ordem do Dia, na sua estreia, já está aí com a audiência qualificada da Assembleia Legislativa. Tu acha que ele vem como deputado federal, Thales? A movimentação do Fernando Braide hoje, a articulação é nesse sentido, de disputar para federal, inclusive com uma articulação, Antônio e Isaías, de dobrar na capital, na Grande Ilha, com o Douglas Pinto, que promete vir para estadual, que é hoje um aliado de primeira hora do prefeito Eduardo Braide. O processo dele foi encerrado? Não, inclusive hoje ele me falou que está lutando para ver se consegue reverter. É uma luta incansável e árdua, não é Brasília? Fácil, e muito consciente de que não é fácil essa questão de fraude na questão de cotas femininas, né, nas disputas eleitorais, é algo que tem sido muito discutido, debatido, e a legislação cada vez mais exigente em relação a isso aí, essa questão das fraudes e cotas de gênero. É uma tristeza, porque infelizmente às vezes o cara, Thales e Antônio, se prepara tanto para disputar uma eleição e acaba sendo punido por um erro, um equívoco da própria direção, né, da própria direção partidária. E aí é ruim, mas é um processo que de fato pode tirá-lo da Assembleia, assim como o deputado Wellington Curso, mas não o deixe inelegível, porque não se trata pessoal, a ação não é pessoal ao parlamentar e sim ao partido. Tem mais participação, Matheus? Vamos de ouvinte. Boa noite, quero aqui parabenizar o programa Ordem do Dia com meu amigo Thales e Isaías e meu amigo Antônio Martins. Boa sorte a todos, que seja um programa abençoado na nossa política maranhense. Vereador Gaguinho, né? Vereador Edson Gaguinho. Dia, que é a Cristiana. E aí, meu povo do Ordem do Dia, que é a Cristiana França, jornalista, e estou passando para desejar um ótimo início de programa aí para vocês, aí para o grande Thales Castro, Antônio Martins e Isaías Rocha, que a partir de hoje vão comandar aí, né, as notícias, as informações, os bastidores da política maranhense, vão estar passando tudo aí para a população aqui do nosso Maranhão. Então eu desejo aí muito sucesso para vocês, tá? Com certeza serei uma ouvinte fiel aí do Ordem do Dia. Sucesso, meu povo. Beijão. Obrigado, Cristiana França, jornalista. Tem mais participação? Vamos lá. Boa noite, ouvintes da FM 88.3, Rádio Educadora do Maranhão. É com grande alegria que eu comprei um rádio novo para ouvir o programa Ordem do Dia, com essa bancada de craques, Thales Castro, Isaías Rocha e Antônio Martins. Sucesso, moçada! Aí, ó, o professor Miranda, ouvinte de rádio nato, amanhece o dia com rádio no pé da cama ouvindo. Um forte abraço aí pro professor Miranda, conhecido aí também como Gafanhoto, grande gafanho, forte abraço e obrigado aí pela audiência qualificada, né? O vereador Edson Gaguinho também, um abraço aí para Cristiana França também, que mandou sua mensagem.
Ainda tem mais gente aí, Matheus? Vamos colocar mais uma participação do ouvinte. Boa noite a todos. Quero dizer que esta noite não é uma noite comum, viu, meus amigos? Tem início o programa Ordem do Dia. Quero parabenizar aqui os amigos Antônio Martins, Isaías Rocha e Thales Castro por este importante informativo maranhense. Um forte abraço a todos e lembre-se, se você agir com dignidade, pode não consertar o mundo, mas haverá aqui na terra um canalha menos. Aí, o nosso grande secretário de comunicação da cidade de Tuntum, né? Pedro Jorge de Melo lá, e um grande comunicador daquela região do Médio Sertão, região central do Maranhão, que com certeza vai também colaborar conosco aí, contribuir trazendo notícia dessa importante região do nosso estado. Também aproveitar aqui para mandar um forte abraço para o nosso prefeito lá de Tuntum, que está ligado no programa aqui, Fernando Pessoa. Grande liderança política, um jovem promissor na política maranhense. Um forte abraço e obrigado pela audiência, Fernando. Ok, vamos de break news. Temos duas informações aí para dar destaque aqui no programa. Break news, ordem do dia. Bom, Thales, duas informações envolvendo aqui a bancada maranhense. Primeiro, uma relacionada ao ministro Juscelino. Aliás, agora a gente pode chamar de ex-ministro. O ministro acaba de pedir demissão, né, por conta de uma denúncia formulada pela PGR. E outra envolvendo o deputado Pedro Lucas. Eu queria começar primeiro com o Thales. Qual a tua visão sobre essas duas informações, Thales? Mas a demissão, o pedido de demissão, na verdade, do Juscelino veio hoje aí, agarrou todo mundo de surpresa, mas vem logo depois da denúncia da PGR, né, por suspeita de desvio de emenda parlamentares. O deputado é acusado de desvio de emenda parlamentares e aí hoje veio a denúncia da PGR. E aí durante, Antônio, um almoço hoje na casa do presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda, aí veio a sugestão, a orientação para que ele pedisse a demissão e logo em seguida ele seguiu a orientação do partido para ficar menos feio. Paz, pede demissão, é melhor do que o presidente demitir. É algo que é recorrente nessa movimentação política. Enfim, aconteceu que o Juscelino pediu demissão e a pedido da sua demissão é por conta da denúncia da PGR e algo que implode aí o União Brasil, ele que é um dos nomes aí forte hoje a nível nacional, é o representante da nossa bancada federal, e o Maranhão perde, né? Porque o Maranhão hoje é um estado que tem muitos ministros, né, Antônio? Eu não sei como o Juscelino conseguiu se segurar muito tempo, porque por muito tempo ele foi futucado daqui e dacolá e foi se segurando, se mantendo. Enfim, eu sei que hoje acabou a lua de mel dele com o governo Lula. Uma coisa eu te digo, hoje ele acordou com o inferno astral da porra, porque a vaidade daquele homem é do tamanho de quê? Dessa sala. O homem vaidoso. Vaidoso, foi denunciado. Muito prepotente também, arrogante. E eu fiquei sabendo, né, hoje que ele está de saída do União Brasil. Diz que ele está engrossando o pescoço para dizer que quer disputar também o Senado pelo Maranhão? Eu acho que não tem a mínima chance, eu acho, tentando barganhar alguma coisa, mas eu fiquei sabendo hoje, e vou me aprofundar nesse assunto, que com a junção do PP com a União Brasil, vai ser essa nova federação, uma superfederação, eu fiquei sabendo que ele está de saída do União Brasil. Não só ele, como outros caciques. É porque perde muito gás, né? Ele já vinha se enfraquecendo desde a disputa de 2022, nessa disputa aqui interna com o Pedro Lucas, uma disputa que inclusive os dois levaram muito a sério, que inclusive chegou a fazer um número de deputados que ninguém acreditava. Sim. Foi eleito os dois com muita votação, Pedro Lucas sendo o segundo mais votado do estado do Maranhão, porque levaram a sério essa disputa, mas o Pedro Lucas sempre levando vantagem, o Pedro Lucas cada vez mais forte, e com essa federação não vai ter espaço para mais um cacique, é Pedro Lucas e André Fufuca, sem dúvida, aqui no Maranhão. E também tem a Amanda Gentil, né, se diga de passagem, é deputada também federal, e tem voto, né, garantido. Com a decisão do ministro, agora ex-ministro Juscelino Filho, ele sai do ministério, retorna para a Câmara Federal. E com essa decisão, quem volta para casa é o suplente deputado que estava no exercício do mandato, Ivan Júnior, aqui da área Itaquibacana. Está fazendo até no meu ponto de vista, está fazendo um trabalho até bem. Quantos votos ele teve, Zé, na eleição de 2022, Ivan Júnior?
Acho que teve pouco mais de 6 mil votos. O Ivan quase Júnior 7 mil, né? teve quase 7 mil votos. Vinha fazendo um bom trabalho. Eu estava gostando do trabalho do Ivan Júnior. O coitado do Ivan aproveitou muito pouco essa vibe aí do Juscelino no Ministério. Quem mais aproveitou foi o doutor Benjamin, que passou um bom tempo no exercício do mandato e se elegeu prefeito de Açailândia. Pois é, esse foi o mais beneficiado. Agora, em relação ao Pedro Lucas, isso que de fato aconteceu, Antônio? Teve alguma situação com o deputado? Eu acho que a questão do Metrópole deu uma informação. Ele defendeu o Juscelino, a permanência do Juscelino no Ministério. Foi, o cara tapa, né? Foi, né? Mesmo diante dessa disputa deles, política interna, aqui, foi muito correto, né, Antônio? Defendeu o amigo. O companheiro de partido. Eu ia te falar exatamente isso. Tu acha que se fosse ao contrário, se fosse o contrário, tu acha que teria defesa por parte conhecendo o perfil do ministro? Eu acho que não, ele é muito vaidoso, o ex-ministro Juscelino. O ex-ministro. Agora tu não pode esquecer mais, é ex-ministro. Bom, é uma informação muito interessante que, né, acaba informando a gente sobre essa questão. Interessante porque o cara vinha sendo exposto nacionalmente, depois teve uma questão que acabou envolvendo a irmã aqui, aí depois já teve outras reportagens envolvendo o pai. Então, teve assim, a questão da pavimentação da estrada que dá acesso à fazenda, teve o uso de aeronave da FAB, teve muitas coisas. O Juscelino segurou muito tempo, Antônio. Inclusive, diga-se de passagem que houve movimentação dinista, quando o Dino ainda estava ainda mais forte ainda no governo Lula, porque quando o Flávio esteve no governo Lula, sem dúvida foi o ministro que mais pautou o governo Lula. Existia um comentário nos bastidores de que o próprio Flávio Dino e seu grupo político trabalhou muitas vezes para que o Juscelino caísse do cargo de ministro das Comunicações. Na verdade, tem um fato pouco conhecido pelo povo do Maranhão, que o Juscelino, ele é uma escolha do Partido União Brasil, mas da banda da Bahia. Ele é muito ligado ao pessoal do União Brasil da Bahia, o ACM Neto, né? E dizem que essa nomeação de ministro dele era apadrinhada pelo povo da Bahia. E também dizem também que tinha uma articulação do próprio senador Everton com o Davi Alcolumbre, que é um cara muito forte também lá em cima. Eles são compadres. Ele e o Everton são compadres. Também diz que tem uma articulação que envolve o Davi Alcolumbre na indicação do Juscelino, um acordo também que envolve o Everton e o Davi Alcolumbre. Não, mas é mais a Bahia. Ele vive na Bahia. No entanto, que uma dessas denúncias da FAB, que ele foi para uma reunião com o Lula, ele voltou para a Bahia, diz que o conluio mesmo é com o povo da Bahia. É uma confusão muito grande. Olha, anota o que eu vou dizer. Vai ter mais confusão envolvendo União Brasil com o rei do lixo. Anota que eu vi ontem o processo. Agora não teve uma última operação da Polícia Federal. Ele prendeu até ex-secretário de Goiás. E eu vi esse entrelace de confusão, Antônio. Vai ter, e eu acredito que pode ainda respingar em muita gente, em muito cacique, com atuação em Brasília. Eu não falo nem do Maranhão, eu falo a nível nacional mesmo. Pode ser que... E o rei do lixo é de onde? Da Bahia. E pode ser... O Antônio foi cirúrgico quando ele falou que a movimentação que segurou o Juscelino, que levou o Juscelino ao Ministério, veio na Bahia. Mas todos nós sabemos que o padrinho político do Pedro Lucas, no entanto que à época teve um interventor, né? Lembra disso? Sim, lembro. Teve interventor, o Juscelino ameaçou o Pedro Lucas com um tiro na cara. Eu me lembro muito bem que eu estava na estrada indo lá para a posse dos secretários de Brandão, que foi Imperatriz, e teve toda essa fuxicada lá à época, e na época o Pedro Lucas ganhou a queda de braço, né? Teve um interventor, o Rueda, muito ligado ao Pedro Lucas, né? Hoje Pedro é o líder da bancada no partido. Muito grande hoje. Muito forte. Grande. É um cara que faz política de uma forma diferente, né? Eu tenho até um pouco de admiração por ele, pela forma que ele faz política, pelo cuidar, pelo tratar. E o Juscelino não é do União do Brasil. Ele é da União da Bahia. Ou seja, os padrinhos estão, né, na terra do ACM. Será que inclusive o rei do lixo está apadrinhando com o desdobramento do inquérito, das investigações, pode ser que lá na frente, né, essas informações venham ser cruzadas, quem sabe, nada é possível, nada se descarta. Última informação aqui,
TJ do Maranhão inaugura neste mês, Thales e Antônio, uma vara para julgar só ações, né, da saúde suplementar, que são aquelas relacionadas aos planos de saúde, assistência médica, muitas vezes prestada por hospitais privados. E essa unidade, pessoal, será pioneira no país para analisar e decidir questões ligadas exatamente a essas questões, né? A Associação Nacional de Planos de Saúde, inclusive, elogiou essa iniciativa, que talvez pode servir de referência para outros tribunais espalhados aí pelo Brasil. Tu acha que é um acerto do presidente Froy Sobrinho, que tem sido muito criticado durante esse começo de mandato? Antônio, eu vou te ser bem sincero, acompanhando a quantidade, Thales, de demandas no judiciário envolvendo questões relacionadas à saúde suplementar, no meu ponto de vista, eu acho que foi um acerto. Porque, veja bem, não é só uma, são várias, uma quantidade imensa. Se tu entra lá no STF, busca pesquisa, você vai ver a quantidade, envolvendo crianças, idosos. Quantas vezes, às vezes você, meu caro ouvinte, que está acompanhando esse programa nesse exato momento, já teve que recorrer à justiça, porque o plano de saúde que você paga não quer, por exemplo, garantir um determinado serviço. Então, quando se inaugura uma vara específica só para litigar sobre essas questões, no meu ponto de vista, eu acho que é uma posição acertada, porque você centraliza, Antônio, em uma única unidade da justiça, todas essas demandas. Então está de parabéns o Judiciário do Maranhão. E por fim, o presidente do STF, o ministro Luiz Barroso, negou ontem um recurso de uma construtora, Monteplan, e manteve a decisão que determinou a demolição de um condomínio lá no bairro da Coab. Eu não sei se tu lembra, né? Em 2014 chegou até a encher. E vinha litigando desde 2014. Houve uma decisão colegiada no tribunal, aí uma dessas partes recorreu ao STF. O STF então negou esse recurso e caminha aí então para cumprimento de decisão, Antônio. Final do programa, Thales Castro. Isaías, eu quero aproveitar para encerrar, agradecer a audiência qualificada, todo o Maranhão, aqui em São Luís, agradecer todos os motoristas de Uber que nos deram a carona durante esse período aqui da apresentação do primeiro dia do Ordem do Dia, ligado aí, muitos motoristas de aplicativo ligados no programa. Dá um forte abraço para a jornalista Aniele Pimentel, que está ligada também, não está na pauta, o Gago da mídia, o Sidney Costa. Também quem está ligado no programa aqui, o Genivaldo Abreu, acabou de dizer que manda para Deide que eu estou assistindo aqui o programa Ordem do Dia. Um forte abraço a todos os ouvintes do Ordem do Dia. Eu quero mandar um grande abraço aos meus amigos da Chácara São José de Ribamar, ao meu eterno presidente do Tribunal de Justiça, José Joaquim Figueiredo dos Anjos, que está nos ouvindo, e todos os amigos da região daqui do centro. Um beijo do amigo de vocês, Antônio Martins. Mandar um abraço também ao nosso amigo João Filho, né, jornalista, radialista, que está conectado. Obrigado pela audiência. Aqui é um estudioso do rádio. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Rapidão, antes de terminar, tem duas mensagens aqui de dois ouvintes que dá tempo ainda de falar. Uma é do João Costa, desejando sucesso, parabenizando, e o outro é o nosso amigo Leonardo Cardoso, também, que mandou aqui para o número da Rádio Educadora. É isso, a gente vai ficando por aqui. Raimundo Pinto de Brejo também é uma o ícone da audiência do rádio maranhense, seja AM, FM, seja qual for o programa de rádio, o Raimundo Pinto do Brejo sempre está ligado. Um forte abraço também pro Raimundo Pinto do Brejo. A gente vai ficando por aqui, volta amanhã com mais uma edição do programa Ordem do Dia. E não esqueça, virou notícia? Tá na Ordem do Dia. Um abraço a todos. Você ouviu na 88.3 Ordem do Dia, a sua conexão direta com a notícia.